Queridos, hoje é a nossa celebração da ceia, em nome de Jesus, amém? Louvado seja Deus. E a igreja tem aprendido, né? O que eu tenho ficado feliz é de ver os irmãos, olha só os valentes agora, né? Só os corajosos, o frio que está aí fora. Nós deixamos a nossa casa, o sofazão, a camona e estamos aqui, glória a Deus, isso é tremendo, amém? Isso é amar Jesus, né? Isso é amar Jesus, só por Jesus mesmo. Queridos, nós temos aprendido a voltar as nossas vidas para o Senhor. Voltar as nossas vidas para o Senhor é algo que muda, transforma, que abençoa, que edifica, que muda o nosso pensamento, a nossa caminhada. Amém? Eu quero falar com vocês hoje num texto clássico da Bíblia. A maioria dos pastores, todas as igrejas que têm ceia, a maioria delas usa esse texto aqui, que é 1 Coríntios capítulo 11, glória a Deus, amém? Do 23 ao 34, 1 Coríntios 11, do 23 ao 34. Depois eu quero falar com vocês sobre a ceia do Senhor, a celebração da graça, amém? A ceia do Senhor, a celebração da graça. O que é graça, pastor? O que é graça? Irmãos, graça é o favor imerecido. Olha, eu não mereço, mas Deus me deu, aleluia, amém? Nós merecíamos ser amados? Não. Nós merecíamos que Jesus morresse naquela cruz? Também não. Mas o amor de Deus, amém? O amor de Deus, esse amor que não olhou para mim, não olhou para você, nem olhou para aquele pessoal lá atrás, na verdade, lá do passado, não olhou para nada, mas nos amou sem levar nenhuma consideração, né? Amou totalmente, amém, queridos, né? Isso é tremendo, isso é fantástico. 1 Coríntios, capítulo 11, do 23 ao 34. Quem achou, diga amém. Glória a Deus, né? Hoje eu estou feliz também, porque quem está vendo os irmãos aqui, que fazia um tempinho que a gente não via, né? E estão aqui conosco, glória a Deus, né? Aleluia. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. A ceia do Senhor, a celebração da graça. E diz assim a palavra do Senhor, versículo 23. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, antes de comer deste pão e beber deste cálice, pois o que come e bebe indignamente, não discernindo o corpo do Senhor, por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Mas se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperais um pelos outros. Amém? Vamos orar? Pode fechar seus olhos? Pai querido, nós agradecemos ao Senhor por estarmos aqui, deixamos nossos lares, Senhor, porque amamos ao Senhor. E é tão bom, Senhor, chegar aqui e encontrar filhos do Senhor, pessoas que creem no Senhor, Pai, que não estão, ó Deus, por outros interesses, mas vieram porque querem receber uma palavra do Senhor, vieram porque querem adorar ao Senhor, vieram porque entendem que o Senhor pode fazer algo na vida deles, eles esperam do Senhor. E eu te louvo, ó Deus, porque eu mesmo, de mim mesmo, nada tenho para dar, por isso eu dependo do Senhor. Peço que o teu Espírito Santo me use, ó Deus, para que eu possa transmitir o recado do Senhor à tua amada igreja. Senhor, eu peço a tua bênção sobre a minha vida, sobre a vida de todos aqui, em o nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus, né? Está frio, mas vamos falar amém. Amém? A ceia do Senhor, banquete, a ceia do Senhor, a celebração da graça. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele está dizendo
que Jesus ele estava reunido com os seus apóstolos, seus discípulos, no cenáculo. Ele tinha mandado e preparar o lugar para celebrar a ceia do Senhor. E Judas, assim como todos os outros apóstolos, estavam juntos, todos estavam ali. É interessante que Jesus sabia de tudo, mas a preocupação dele não era com este pessoal. Judas, naquela ocasião, no dia desta ceia, ele já tinha vendido Jesus por aquelas 30 moedas, que a Bíblia já nos relata aqui. Judas ele já tinha perdido a esperança, por quê? Muitas pessoas não sabem isso. Judas ele vem de um lugar que queria rebelião. E ele esperava que Jesus, assim como alguns apóstolos, esperava também, talvez você até fique assustado com o que eu vou te falar, mas esperava que Jesus fosse ser um líder, um líder militar, e fosse derrubar o Império Romano. E quando eles viram que Jesus não era nada daquilo, Judas falou, não vale nada, me dá aí 30 moedas de prata. E vendeu Jesus por essas 30 moedas de prata. Então, essa noite estava acontecendo exatamente isso. Jesus está reunido ali com eles. E Judas então, esperando essa rebelião acontecer, fez o que tinha que fazer, não surpreendeu Jesus. E diante daquele cenário todo, o que Jesus faz? Diante da traição, diante da incompreensão, naquele momento rachativo das coisas, Jesus pega uma bacia, pega uma toalha, sai e vai lavar os pés de todos que ali estão. Vai lavar os pés, dando um sinal de humildade, de amor. Ainda que ele fosse traído, ele sai dali e vai lavar os pés. Ele lavou o de Judas, pastor? Lavou. Ele também lavou os pés de Judas. Então ele não está preocupado com o que vai acontecer. Ele sabe para que ele veio. Jesus sabe por que veio. Qual a missão dele? Ele não foi uma surpresa ali, ele vai ser traído, soldados vão vir e vão levá-lo. Não é uma surpresa. E Jesus então, naquela noite, ele toma o pão e ele diz, olha, este pão simboliza o meu corpo. Muitas pessoas pensam que se transforma no corpo de Jesus. Isso é um erro. Quando você olha para a palavra aqui, na Bíblia, vem no versículo 24, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, isto é a representação. Se ele tivesse dito, este é o meu corpo, seria corpo, carne. Então é ensinado que o pão vira carne. Algumas pessoas até, ai meu Deus, que pecado, né, o pão. Tem nada disso, meu querido. Pecado é você pegar o teu dinheiro, deixar o alimento estragar, eu comprar em demasia, em grandes quantidades, sabe, tem gente que até tem medo de pisar no pão, ai pisei no pão, é aquela ideia, aquela herança de que se pisou no pão, está pisando no corpo de Jesus. Te ensinaram errado, a Bíblia não fala sobre isso. Olha na tua Bíblia aí, vê se está escrito este, na minha está escrito isto. Então as pessoas ficam com aquela ideia, põe o pão aqui, põe o pão lá, põe o pão ali, põe o pão para lá, põe o pão para ele também, porque vai ajudar. Tira isso da sua cabeça, porque isso não existe. Jesus está ensinando outra coisa aqui no texto da palavra de Deus. Então ele está dizendo, isto é o meu corpo que é partido por vós. Ou seja, eu estou me entregando por vocês, eu estou me doando por vocês. E talvez eles ficaram, como nós aqui, sem entender muita coisa, sem compreender direito qual era a realidade de tudo aquilo. Depois, ele pega o cálice e diz, este cálice é o cálice da nova aliança. Então a primeira aliança é aquilo que nós lemos aí na Bíblia, que está escrito Antigo Testamento, melhor dito, Velha Aliança. E aquilo que você viria em algumas Bíblias como Nova Aliança, que está escrito Novo Testamento. Aí ele pega o cálice e diz, isto é o cálice da nova aliança, ou seja, eu estou fazendo com vocês uma nova aliança. E eles não compreendiam, eles não entenderam perfeitamente, talvez como você, que aceitou Jesus, está aí novinho na fé, está crescendo na fé, está aprendendo, está conhecendo, mas algumas coisas você tem dificuldade de entender. Calma, você vai entender. Um dia de cada vez, amém? O ensinamento de cada vez. Mas não deixe de ler a Bíblia, porque você lendo a Bíblia, anotando as suas ideias, aquilo que você não entendeu, então você vai ter explicações à altura.
para poder conhecer. Então eles não estavam entendendo muito não, mas Jesus estava falando para ele, olha, é uma nova aliança que eu estou fazendo com você, é uma aliança no meu sangue. Por quê? Porque este cálice simboliza, e não é, meus irmãos, o sangue de Jesus. Também foi ensinado que transformava em sangue. Gente, se pão transforma em carne, e se suco de uva transforma em sangue, o que nós somos? Canibais e vampiros. É um hero só, não é? Como é que chama aquele filme lá? Tinha o vampiro, saia voando, aquele love todo, como é que chama? Assistiu, né, miserável? Te falar, né? Ajoelha e pede perdão, né? Crendo naquela transformação. Irmãos, aquilo é maligno, e tem gente que fica, ai, que romance. Tem gente até querendo um lobisomem, né, irmãos, né? Quantos já assistiram aquele filme A Bela e a Fera? Confessa. Vai, irmã, confessa. Pois é, né? Eu também assisti, mas eu não sabia. Irmãos, aquele filme é lotado de símbolos satânicos. Misericórdia. É horrível, irmãos. Tem gente que fica ali, queria um bichão desse para mim. Mas não quer Jesus. Não quer Jesus, meu Deus do céu, né? Quer um daquele lá, um minotauro, daquele lá, né? Um bichão daquele, um lobisomem daquele, né? Aí quando aparece, meu Deus, pastor, ora por mim, né? Eu vi uma coisa, queridos, nós ficamos entregando a nossa vida, dando moral para esses filmes, assistindo esses filmes de vampirismo, de terror. Eu amo, pastor, eu amo. Meu irmão, eu vou te falar umas coisas que você vai deixar de amar. Primeiro que cineasta, produtor, falou assim, olha, numa entrevista, disse assim, o que acontece disso? Ele falou, some faca, some machado, porta abre e fecha. E o cara não é crente não. Basta, não basta, para que a gente não assista, sim ou não? É movido no inferno, irmãos. Mas pastor, por que eles fazem? Porque eles estão preocupados com o capital. Há muita gente vendendo a alma para o diabo. Jesus está dando a vida dele por nós. Jesus está se entregando por nós. Ele morreu, sofreu naquela cruz por nós. E nós muitas das vezes olhamos para Jesus, fazemos como eles, não entendemos de nada. E aí pegamos o quê? Colocamos Jesus de lado e ficamos lá com Bela e a Fera, ficamos lá com, como é que chama lá o negócio lá, o quê? Olha só, revelou, né? Meu Deus do céu, viu? Né? E ficamos com aquela coisa lá, aquelas coisas ruins. Às vezes nós perdemos nosso tempo com aquilo ali e depois vamos dormir. Não apaga a luz não. Você não vem. Só vou quando você vier. Ou então você chega lá, o indivíduo está coberto assim, um calor. O cobertor na cabeça assim, ó. Você tira o cobertor assim, ó. Olha o resultado disso, gente. Que masoquismo é esse? Assistir isso. Depois tem que orar. Tem pedir perdão a Deus, né? Passa um gato na frente, meu Deus. Querido, Jesus se entregou por nós, amém? Jesus se humilhou naquela cruz, né? Sofreu naquela cruz, pegou essa bacia, lavou os pés de todo mundo, perdoou todo mundo, morreu naquela cruz para que eu e você vivêssemos uma vida acima dessa situação, para que nós andássemos em vitória, para que nós o reconhecêssemos e para que nós não deixássemos de olhar para Ele. Então por que nós precisamos celebrar a ceia? E nós precisamos celebrar a ceia por alguns aspectos. O primeiro dele é que o apóstolo Paulo nos mostra que ao celebrarmos a ceia, nós precisamos olhar para trás. Como é que é isso? Que nós devemos olhar para trás, voltar os nossos olhos para o Calvário, para a cruz de Jesus, olhar para o sacrifício dele. Quando nós estamos celebrando a coisa, nossos olhos devem voltar-se para trás,
deve voltar para o passado. Por quê? Porque nós estamos comendo do pão e bebendo do cálice, mas nós devemos lembrar que Ele morreu naquela cruz para nos salvar. A igreja tem esquecido isso. A igreja não tem levado em consideração. Então, amados, o Senhor deseja que eu e você compreendamos essa verdade que está no texto bíblico, olhar para trás, reconhecer o que Ele fez, lembrar do que Ele fez, lembrar da sua traição, lembrar da maldade que fizeram com Ele, lembrar de que Ele foi traído, que Judas o vendeu, olhar para trás, lembrar da crueldade que fizeram com Ele, crueldade extrema. Quantos assistiram agora, tranquilo, hein? Quantos assistiram aquele filme lá, A Paixão de Cristo, lá, Mel Gibson? Quantos assistiram? Tá médio, né? Quem não assistiu ainda é porque talvez, eu não aguento olhar, né? Não é verdade? Queridos, se aquilo, nós assistimos, né? Aquilo já deixa a gente assim, olha, tem hora ali, não é verdade, irmãos, que assistiu? Que nós falamos, meu Deus, meu Jesus, né? Eles conseguiram encenar a coisa assim, quase com toda a realidade. Agora você imagine a realidade da coisa. Você imagine o sofrimento que Jesus teve. Se você não tem uma noção, assista para você ver e leia a palavra de Deus. E você então vai voltar os seus olhos para trás e vai ver o profundo amor de Jesus e vai dizer, não, eu ainda não amo Jesus como deveria de amar. Porque o que eu estou fazendo de Jesus, tem me falado de Jesus, as pessoas têm pregado Jesus para mim, as pessoas têm, perguntado se eu quero entregar minha vida para Jesus, mas eu estou assim, nessa indecisão da vida ainda, mas é porque eu não olhei para trás. Então, igreja, o Senhor, através do apóstolo Paulo, convida a gente para olhar para trás. E em primeiro lugar, aqui dentro, nós precisamos enxergar o grande amor do Senhor. Como? Ele institui a ceia na noite que foi traído. A ceia não é um ato fúnebre. Tem pastor que vai todo de preto. Se você me ver de preto aqui, ou a pastora, é porque é só um estilo. Só para agradar os irmãos, né? Ficar mais bonitinho. Não é verdade? Que a gente precisa, né? Mas não é porque é um ato fúnebre. Compreende? Quando ele institui a ceia, ele está sendo traído. E nem por isso ele institui a ceia, ele cria a ceia como um sentimento de morte. E eu confesso para os irmãos, e quando eu estava lendo tudo isso, preparando algumas coisas, eu tinha um sentimento de morte. E eu comecei a falar com o Senhor, porque a gente começa a mergulhar no texto, a gente começa a mergulhar nas pesquisas, a gente começa a ouvir alguns pastores a falar, e aquilo vai entrando na vida da gente, vai penetrando, uma pelo compromisso que a gente tem, depois porque somos de Deus, o Espírito Santo está em nós, amém, igreja? E Deus então começa a falar conosco, mas em momento algum, Jesus deu um ar de funeral. Em momento algum Jesus estava triste, ele já sabia o que tinha que fazer, ele estava convicto naquilo que ia fazer, ele falou, eu vou morrer, eu vou pagar esse preço, eu vou sofrer por vocês, eu vou levá-los de volta para Deus, o meu Pai, amém? Eu vou levar de volta. Então ele pega o pão, e ele celebra, ele dá graças, ele promove a graça, ele fala, ele comunica. Então é um momento de festa, não é um momento de velório, não é um momento de choro. O senhor não vai para a cruz, não faça isso, ninguém fez nada disso, mas todos entenderam que alguma coisa diferente ali ia acontecer. É um momento de festa, mas ele não olha para a vergonha da cruz, porque a morte de cruz naquela época, irmãos, era a morte mais vergonhosa, era a morte para malfeitores, era a morte para pessoas indignas, e ele morreu desta maneira. Mas pastor, eu ainda não entendo, porque Deus permitiu que Jesus morresse assim. Podia ter tido uma morte, sim, é claro, mas precisava de ser uma morte assim? Sim,
Por isso a Bíblia diz que Deus enviou ele na plenitude dos tempos, ou seja, o Império Romano estava bombando, você entende essa palavra? Estava na força total, e era uma prática que o Império Romano assumiu para si, a crucificação, como uma morte penosa. E Deus então, Jesus então é anunciado como o Cordeiro de Deus. Quantos já ouviram falar que Jesus é o Cordeiro de Deus? Levanta a mão. Amém, você lembra disso, né? Ele é o Cordeiro de Deus, e o Cordeiro foi imolado, a Bíblia diz que o Cordeiro foi sacrificado, que o Cordeiro ele é, destrinchado. A Bíblia diz que ele sofreu como o Cordeiro mudo, sem falar nada. Ele vai para lá, entrega a sua vida completamente, para pagar o preço. A lei santa de Deus, Deus tinha dito que o pecado seria perdoado com o derramar de sangue. Talvez você esteja entendendo agora por que ele morreu, teve que morrer desta maneira. Jesus, ele não vai como uma ovelha, escorneando, escoiciando. Ele vai como uma ovelha muda, ele caminha como um rei. Presta atenção. Ele caminha como um rei que vai ser coroado. Ele não perdeu a postura. Ele disse: eu não quero. Em momento algum ele falou: me salvem. Em momento algum ele disse, amaldiçoou ninguém ali, nem os seus carrascos. Em momento algum, a Bíblia não relata isso, e em momento algum ele espraguejou da cruz, mas a Bíblia diz que ele foi como ovelha muda, sem falar nada, mansinho, sofrendo. Glória a Deus, queridos, porque às vezes nós temos uma escada aqui, segundo quem entende, ele diz que pesa uns 80 quilos. Rapaz, quando a gente pega essa escada, eu lembro da cruz de Cristo. Como isso, pastor? Porque segundo os estudiosos, ela tinha de 80 a 100 quilos. E Jesus era um homem forte, meus irmãos. Ele era mecânico. Ninguém vai falar nada? Não, né? Muito bem. Ele era o quê? Carpinteiro. E não era marceneiro, porque marceneiro trabalha com 5 milímetros de madeira, não é verdade? 20 milímetros, pouquinho, uns caibinhos. Mas o marceneiro, o carpinteiro, vocês estão, eu estou fazendo assim, mas vocês estão atentos. Pega a madeira bruta, ele desmembra a madeira, e não era a serra elétrica que tem hoje, que põe lá e não. Então Jesus, ele tinha físico, ele tinha forças, ele seguiu a profissão do seu pai, eletricista, não, carpinteiro. Queridos, de 80 a 100 quilos, nós pegamos essa escada aqui, aí a gente vem com ela para cá, não tem, é fatal, eu lembro completamente. A gente é tomado, sabe, irmãos, quando a gente lê esse texto, e olha, uma vez por mês, pelo menos, como igreja de Jesus, nós estamos pensando nesse assunto, uma vez por mês, nós estamos olhando para esse assunto. É impossível que você não seja tocado, é impossível que Deus não fale nada ao seu coração, sabe, é impossível que a gente passe tão batido assim, mas nós precisamos voltar os nossos olhos aqui, para as coisas lá para trás. A terceira verdade é que, nesta olhada que nós damos para o passado, é que Cristo morreu não apenas para possibilitar a minha salvação, mas para nos redimir, nos resgatar do pecado. Gente, não tem como. Você pode tomar banho de sal grosso, você pode tomar banho de arruda, você pode tomar banho de cachoeira, você pode tomar banho de lama, nada vai tirar o pecado de você. Sabe quem tira o pecado? O sangue de Jesus Cristo. E olha que coisa mais fantástica, irmãos, glória a Deus, é que o sangue é vermelho, e a Bíblia diz que ele nos deixa alvo, mais branco do que a neve. Eu não preciso carregar os meus pecados, ele carregou.
Eu não preciso andar com eles, eu não preciso viver debaixo de acusação. Ele já cravou tudo naquela cruz, ele levou tudo naquela cruz, tudo estava sobre ele. E o profeta Isaías diz que Deus se agradou de moê-lo. A Bíblia diz que Deus o moeu, a Bíblia diz que Deus, o castigou ali. Mas como é isso, pastor? Deixa eu te falar a verdade. Você não sabe a verdade. Alguns têm uma ideia de um negócio, ilusório, uma historinha, de que um camaradinha saiu com uma cruzinha, que levou uns pregos na mão, e depois ressuscitou. Não foi isso. É muito mais do que isso. E eu vou te dizer uma coisa, o maligno quer nos manter ignorantes. Para quê? Por quê? Porque quanto mais ignorante ao assunto eu for, eu não olho para o sacrifício de Jesus, porque aquilo não me impacta. Queridos, o sacrifício de Jesus, ele é impactante. Nós devemos voltar para ele, olhar para ele, nos arrependermos quando lermos esse texto e voltarmos os nossos olhos para a cruz de Jesus e dizer: Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor me amou inteiramente. O Senhor não olhou para os meus pecados, mas os tomou e os carregou. E eu quero te dar graças, porque eu tenho paz com o Senhor hoje. O Senhor morreu no meu lugar, o Senhor tomou o meu lugar. E se eu tenho paz hoje, é porque o Senhor tomou o meu lugar naquela cruz. Naquela cruz, o Senhor tomou o meu lugar. O Senhor morreu de maneira substitutivamente, tomando o meu lugar. Então nós precisamos entender isso, queridos. É a redenção. É a redenção. Mas por quê, pastor? Porque nós estávamos separados. Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. Porque todos pecaram e estão separados de Deus. Mas que pecado é esse que eu não fiz, pastor? Pecado adâmico, lá no Éden. Nós já nascemos com o mal, nós já nascemos com a natureza, contaminada. Aquelas coisas que nós sentimos, aqueles desprazeres, e muitas das vezes, vamos falar a verdade, nós não queremos falar com Deus, nós não queremos estar perto de Deus. Isso é o pecado, meu amado, mas Jesus levou isso aí na cruz. Você não precisa viver desta maneira, você não precisa caminhar assim, você não precisa carregar isso. Há pessoas que não entendem, que não se perdoam, há pessoas que não, aceitam o sacrifício de Jesus, porque não conhecem e ficam sem entregar a sua vida para Jesus. Por quê? Porque continuam carregando o seu pecado. Gente, carregar pecado é horrível. Nós temos ensinado a igreja: pecou, peça perdão, pecou, peça perdão. Mas pastor, está uma sanfona. Pecou, peça perdão, procure não pecar mais. Jesus fala sobre isso na Bíblia. Aquela mulher que estava lá para ser apedrejada, ela pecou. Ele disse assim: olha, vai e não peques mais. Aquele homem que estava enfermo, ele o curou, falou: perdoados estão os teus pecados, mas olha, vai agora e não peques mais, para que não te suceda coisas piores. Queridos, a gente vai brincando, não vai dando noção do que nós vamos fazendo. Nós vamos só nos envolvendo, vamos só fazendo, e é só riso, é só alegria, é só riso, é só alegria. Depois que a coisa fecha, aí nós dizemos: Jesus. O bom é que Jesus atende, irmãos. O bom é que Jesus ampara. Você já enfiou o pé no barro vermelho? Já enfiou a mão na graxa? Aí você pega pasta de mecânico, você pega pasta de não sei o que, você passa sabão de coco, você passa Omo Total, sabão em pó, não é verdade? Você passa detergente, o negócio está lá, grudado, não é verdade? E você não sabe como tira. E você esfrega, fica com as mãos vermelhas, e o negócio está lá, não sabe como tira, está lá grudado em você. Querido, só quem pode tirar esse sentimento ruim, esse sentimento de indignidade, esse sentimento de eu não me perdoo porque eu fiz isso, essa vontade de se punir, porque um dia no passado você fez uma coisa horrível,
Essa vontade de punição não é necessária, meu irmão. Jesus morreu naquela cruz para te perdoar. Jesus tomou o seu lugar. Ele levou o seu pecado, o meu pecado, o pecado de toda a humanidade naquela cruz, queridos. E a salvação de Jesus, ela é completa, não precisa de ajuda. Olha, pastor, eu creio em Jesus, mas eu creio no A, eu creio no B, eu creio no C. Não precisa crer. Creia só em Jesus. Jesus é o mediador. 1 Timóteo 2,5 diz que não há outro mediador entre os homens, o qual foi dado, Jesus Cristo. Ele é o mediador, é aquele que fala por você com Deus. Ninguém mais fala com Deus se não for por Jesus Cristo. Não tem essa história. Todos os outros são incapazes, não tem eficiência, é enganação. Para que, pastor, fazem isso? Por quê? Para tirarem os seus olhos da verdade que é Jesus. Ele nos deu perdão e completa redenção. Nós precisamos saber o que Cristo fez na cruz. Amém, queridos? Então, muitas das vezes nós ficamos olhando só para os milagres. Ficamos olhando só para, os ensinos de Jesus. Mas é necessário olharmos para trás, colocar os nossos olhos na cruz e nos arrependermos. Falar, eu preciso me arrepender. Eu preciso me arrepender. Amém, queridos? Nós louvamos a Deus, porque Jesus não permaneceu naquela cruz. Nós não levamos um Cristo morto, mas a cruz está vazia. Você pode dizer amém? A cruz está vazia, aleluia. Ele ressuscitou, aleluia. Amém, queridos? Para que eu também ressuscite. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, ele diz: olha, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. É vã. Mas ele ressuscitou, a Bíblia fala sobre isso. Ele foi visto por muitos no seu corpo ressurreto. Em segundo lugar, nós temos que olhar para frente também. Temos que olhar para frente. O apóstolo Paulo diz que quando nós celebramos a ceia, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso nós fazemos um empenho aqui com vocês. Quando você não participa da ceia, você não anuncia esta mensagem. Ah, hoje eu não vou. Ah, mas vai ser ceia, mas eu não vou. Queridos, isso é um problema. Quando eu não estou presente, eu não estou anunciando. Quando eu não estou, o teu lugar está vazio. Não tem esse negócio, você está indo, estou. Você me apresenta lá. Tem essa história, queridos. Nós temos que estar presentes. Nós temos que estar no local. Nós temos que estar no nosso lugar. Ocupar o nosso lugar. E eu fico observando aqui na igreja, as pessoas vêm. Aí elas vêm pela primeira vez, e aí sentam num determinado lugar. Aí elas vêm pela segunda vez e sentam, se não no lugar, se possível for, próximo do local. Elas se sentem mais confortáveis, sentando ali, não é verdade? Porque ali, representa a sua pessoa. E algumas pessoas a gente já olha, né? Sabe onde senta, ou próximo de onde está. Então a gente vai olhando, vai vendo. Agora você imagine o Senhor, que enxerga todas as coisas. Ele está te vendo aí. Ele está te vendo aí. Ele está honrando a sua vida, aleluia. Ele está vendo o que você está vivendo. Ele está vendo o que você está passando. Mas é necessário anunciar a morte e a ressurreição dele. Sim, ele morreu, é verdade, aleluia, porque Cristo morreu. Pastor, mas é verdade que se ele não tivesse morrido, nós não tínhamos salvação, aleluia por isso. Mas ele não ficou morto, glória a Deus, ele ressuscitou. Ele está vivo, aleluia. E a ceia do Senhor é uma celebração da esperança. Nós aguardamos a volta de Jesus, aleluia. Pastor, deixa eu casar primeiro. Deixa eu comprar aquela casa. Vai fazendo. Não desvia do caminho do Senhor, não. Casa, compre a casa,
vai fazer a viagem, mas se você está lavado pelo sangue de Jesus, e se o teu nome está escrito no livro da vida, você pode estar no cruzeiro marítimo, quando ele vier, sobre as nuvens ele virá, aleluia, e aí nós subiremos, glória a Deus, não importa onde você esteja, subiremos, seremos levados com ele, aleluia, como igreja do Senhor, amém? E se eu tiver morrido, pastor? Tem a resposta na Bíblia, 1 Tessalonicenses 4,16, primeiro é a ressurreição daqueles que morreram em Cristo, amém? Mas pastor, a pessoa já morreu há 200 anos, não interessa, nenhuma molécula perde-se nesse universo, e se ele criou este universo, se ele criou esse planeta, nenhuma molécula se perde nesse planeta, e se ele criou esse planeta, do nada, ele é poderoso para reunir, posso ouvir um amém? Amém? Sei que você não foi bem no Enem, talvez, está aí meio perdido na química, na física, mas tudo bem, né, meu? Ele é poderoso, mas dá um amém, né? Ele é poderoso para reunir, ele é poderoso para trazer. Pastor, aquele que foi engolido por peixe, ele vai trazer. Como? Eu não sei, mas ele vai trazer, porque a Bíblia fala da ressurreição. Então, se você estivermos mortos, seremos os primeiros a ressuscitar. Se estivermos vivos, subiremos no abrir e piscar de olhos. Meu querido, você tem certeza disso? Pastor, como eu posso ter certeza disto? E você pode ter certeza disto entregando sua vida para Jesus agora. Você pode ter certeza disso aceitando Ele como seu Senhor e seu Salvador, mas agora. Mas pastor, eu não estou preparado, eu não estou preparada. Ninguém está preparado. Olha, nós estudamos, não estamos preparados. Como é que você está? Ah, estou mais ou menos. Ninguém está preparado. Ah, eu estudei, mas você sabe como é que é? Então é verdade. Nós não estamos preparados para nada, mas é importante hoje se preparar para receber a Jesus como teu Senhor, como teu Salvador. É importante você se preparar para se reconciliar com Ele, para voltar com Ele, e hoje é a noite melhor para isso. Pastor, eu queria voltar numa noite quente. Volta nessa, porque o poder do Espírito é mais quente do que a noite fria, aleluia, amém, queridos? É hora de voltar, é hora de se reconciliar, é hora de se entregar, glória a Deus, é hora de viver esta verdade do Senhor. Jesus vai voltar de maneira gloriosa. 1 Tessalonicenses 4,16, a Bíblia diz que o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido, com voz de arcanjo, com as trombetas de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, num abrir e piscar de olhos, seremos arrebatados juntos, aleluia, gloriosamente. Ele vem buscar a sua igreja gloriosamente, aleluia. Tá, e daí? Esse é bem otimista, né? Tá, e daí? Nós vamos reinar com Ele, aleluia. Nós vamos reinar, nós vamos andar como lordes, né? Estamos com Jesus, aleluia, amém, queridos, né? O pau vai estar comendo aqui embaixo. Mas como é que é isso, pastor? Já leu o Apocalipse? Mas como é que vocês têm certeza disso? Apocalipse 3,10, porque vai vir uma provação sobre toda a terra, mas você que guardou a palavra, eu o pouparei, aleluia. A igreja subirá, glória a Deus, reinaremos, o pau vai comer aqui embaixo, é dor, é tristeza, é sofrimento, já está comendo, a coisa já está feia. Mata-se por nada, briga-se por nada, destrói-se por nada. Tem gente que está dizendo, nosso mundo está horrível. Quantos concordam? Mas tem gente que ainda quer ficar. Não é verdade? Coisa feia. Ou vai ficar pior. O Espírito Santo, segundo o entendimento na palavra de Deus, será retirado. Pastor, e se quiser entregar a vida para Jesus, vai pagar com a vida, porque vão pôr um número na sua mão, na sua testa. Como isso, pastor? O chipzinho. Já viu sobre isso? Vai para o hospital ter filho. Cadê o número? Cadê o chip? Vamos ver. E se eu puser, vendeu a tua alma para o diabo?
Por isso é importante você se entregar para Jesus. Não deixar para depois. Há muita gente que está ouvindo, mas não está entendendo, não compreende. Queridos, nós precisamos olhar para frente, ver que Ele vem, que viveremos gloriosamente, aleluia, glória a Deus. E em terceiro lugar, nós precisamos entender que além de olharmos para trás, nós temos que olhar para frente, para a sua segunda vinda. Mas nós precisamos também olhar para dentro de nós, ter uma visão introspectiva, para dentro de você. Ah, pastor, agora é difícil. Até uns dias que eu não olho nem no espelho, porque olha a cara de jacaré que eu estou. Não é? Quando você se olha no espelho, tem uns... Então você fala assim. Então você vai embora. Não é? Por que isso acontece? Não é verdade? E eu fico vendo, às vezes as pessoas passam, tem um carro, geralmente os carros são vidros escuros, né? No caso do Isso Filme, ou espelhos, aí passa assim. Na Líbero Badaró, eu trabalhei ali, e tem 3 prédios grandes, né? Um deles é o Geral de Comércio, se não mudou o nome né? Então, é todo fumê. As pessoas iam assim no vidro, e nós tudo do lado de lá, né? Os caras se penteando, assim. E nós ali, e os caras... Nós atrás do... fazer uma bagunça ali, tremendo. Não era fácil, irmãos. Mas as pessoas não podem ver um espelho. Mas olham o quê? Olham o corpo. Cuidam do quê? Cuidam da aparência. Estão cuidando do quê? Daquilo que vai ficar, daquilo que vai perecer, daquilo que não é eterno. Eu tenho que cuidar do quê, pastor? Daquilo que é eterno, a sua alma é eterna. O teu espírito que foi dado por Deus a você, vai voltar para Ele. E morreu, acabou? Não. Ah, mas eu não acredito, mas a Bíblia diz o contrário. Você não acredita, porque você lê algumas coisas que falam o contrário, mas o que a Bíblia diz? A Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia diz, queridos, que a alma é eterna, que nós vamos estar perante o Senhor, e nós temos que olhar para dentro de nós, ter uma visão interior, sabe, não cuidar só do exterior. Hoje é muito corpo, hoje é, sabe, empinadinho, é tanquinho, é bíceps, essas coisas todas, estão cuidando demais do corpo, é uma corrida pelo corpo, e o espírito está esquecido. Nós temos que saber que tudo passa. E o apóstolo Paulo, queridos, ele ensina que nós precisamos nos apresentar ao redor da mesa com dignidade. Dignidade. Para podermos participar da ceia do Senhor. Ele diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Por quê? Quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe, juízo para si. Ou seja, eu vou fazer o mal para mim mesmo. O mais prejudicado, se eu não tenho condições, o mais prejudicado aqui sou eu. Entende? Eu não vou prejudicar Jesus, eu não vou prejudicar o meu irmão, mas o mais prejudicado aqui, na verdade, na realidade, sou eu. Então, ele diz: examine-se e coma. Então a pergunta a ser feita aqui é: como podemos participar da ceia de forma digna? Como podemos participar da ceia de forma digna? Pastor, antes de eu sair de casa, eu orei, eu pedi perdão pelos meus pecados, não é assim? Cri, 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 cri. Não é assim? Amém, amém, amém?
Pastor, eu não fiz. Nós temos que ter uma visão, nós fazemos assim, e nós entendemos assim de que nos dará o quê? Dignidade de participarmos da ceia. Pastor, eu aprendi assim, isso não está errado. Nós devemos ter um comportamento digno diante do Senhor. E qual a melhor maneira? Se arrepender. Pedir perdão pelos pecados. Confessar os pecados. E não fazer assim, Senhor, perdoe a minha multidão de pecados. Não. Se eu pequei ali, pequei aqui, pequei lá, fiz assim, mas meu Deus, vai levar o dia inteiro. É bom confessar toda hora então. Você fica guardando, aí depois fica pecando no varejo, pedindo perdão no atacado. Não é assim, queridos, não é assim. Nós pecamos no quê? Pecamos nisso. Então pedimos perdão nisso. Nós fizemos aquilo, então pedimos perdão naquilo. Nossa, aquilo. E é assim que a coisa vai. Mas como participar da ceia do Senhor de forma digna? Como eu posso me sentir suficiente na presença do Senhor para que eu possa participar deste banquete de forma digna? Queridos, na verdade nós não somos dignos, mas é Cristo quem nos torna dignos. É o seu sacrifício na cruz que nos faz dignos. Não há dignidade em nós, há um arrependimento, mas através da sua morte na cruz, mas através do seu sangue derramado na cruz, recebemos a dignidade. Mas sabe o que me faz indigno? É não ter entregue minha vida para Jesus, é não ter aceitado Ele, recebido Ele como meu único e suficiente Salvador, e tomar a ceia. Isso me faz indigno, porque mesmo na minha condição de falho, aquilo que me habilita, que me torna capaz, é o sangue do Cordeiro. Senão Jesus morreu em vão. Concorda ou não? Se eu consigo me limpar, para que o sangue de Jesus? Quantos estão me entendendo? Se eu consigo manter a casa limpa, para que eu vou limpar? Não é assim? Então eu preciso, apesar de manter a casa limpa, eu preciso limpar a casa. Apesar de eu limpar a cozinha, uma área mais gordurosa da casa, eu preciso limpar a cozinha, ainda que eu tenha limpo. Apesar de lavar o meu carro, a semana passada, eu tenho que lavar essa semana, ainda que eu tenha lavado. E apesar de estar chovendo, e eu não lavar o carro porque está chovendo, eu preciso limpar o carro por dentro, porque senão, fede. Então, queridos, ainda que eu tenha feito a limpeza, ainda que eu tenha pedido perdão, eu preciso do sangue de Jesus, amém? Eu preciso, por quê? Porque o sangue de Jesus, queridos, ele me lava, ele me purifica. A nossa dignidade é a consciência da indignidade. A nossa dignidade é a consciência da indignidade. Como isso? É saber que eu não sou digno. A minha consciência da indignidade me faz depender de Jesus. E aí está o orgulho do homem, gente. Quando nós olhamos para Jesus, nós não damos a menor oportunidade para Ele. Eu não preciso, pastor, eu estou bem, eu estou indo bem, meu trabalho está bem, casa está bem, eu sou novo, né? Coisa de evangelho é para velho. Isso é orgulho, é a cegueira espiritual, é você não conseguir se entregar, é o orgulho puro dentro de você. Porque quando eu não me aproximo de Jesus, eu estou dizendo, quando eu não dependo de Jesus, eu estou dizendo para Jesus, eu não preciso de você, eu consigo fazer as coisas. E há muitas pessoas assim, queridos, nós precisamos destacar isso. Aqueles que vão correndo, que vão fazendo e não estão nem aí, não estão nem aí, ouve uma mensagem como essa, acreditam na palavra de Deus, mas não estão nem aí. O orgulho está tomando conta. E eu preciso descer para que Ele possa subir, possa crescer na minha vida.
Sabe por quê, pastor? Eu desejo que Jesus tome conta da minha vida, mas por que isso não acontece? Por que isso não vai? Por que eu não deslancho, pastor? Deixa eu te dizer, por que eu não me animo? Eu sinto que eu sou uma pessoa fria para o Evangelho. Eu sinto que eu sou uma pessoa que eu não me entrego. Eu sinto que eu sou uma pessoa que tem coisas ainda que me atrai, e me atrai com uma força enorme. Isso é orgulho. É orgulho? Como assim? É orgulho. Você ainda não morreu. Como, pastor? Como é que é isso? Morrer com Cristo para as coisas velhas. Mas, pastor, o povo que está aqui não tem tentação? Tem. Todos nós. Belisca. Corta para ver se sai sangue vermelho ainda. Belisca para ver se dói. Somos seres humanos, carne e osso. Todos passam por lutas, mas todos estão lutando. Amém, queridos? Lutando. Uns lutam mais, outros têm dia que dá uma entregazinha maior. Uns não dão moleza, outros se entregam, revoltados até com Deus, muitas das vezes. E tudo isso, uma palavra só, orgulho. E o orgulho, gente, é o carro-chefe dos nossos pecados, sabia? Eu não me arrependo por orgulho. Eu não reconheço Jesus por orgulho. Porque se eu entendesse a palavra de Deus, como ela está explicada, imediatamente eu ia dizer: Senhor, me perdoe, porque eu sou cego. Mas eu me arrependo. Eu quero olhar para dentro de mim e enxergar o Senhor, porque eu não tenho nada de bom. Querido, se você se acha bom, um dia chegaram para Jesus e disseram assim: bom mestre, ele já deu logo a primeira, bom, só Deus que está no céu. Eu falei: pronto, eu já era. Eu já caí assim, tá. A gente se acha o máximo, brincando, a tampa da Coca-Cola, a última bolacha do pacote. Ó, que show. Você não é nada disso, amado. Eu não sou nada disso, meu querido. Então, porque eu sou assim, pastor? Orgulho. Você tem orgulho no teu coração. E eu preciso matar esse orgulho na cruz de Jesus. Amém ou não? Eu preciso entregar esse orgulho na cruz de Jesus, esse orgulho de não depender dEle, esse orgulho de não lembrar de que um dia, sabe, nós vamos estar diante dEle, esse orgulho de não querer servi-lo, esse orgulho de não reconhecê-lo como Senhor e Salvador, esse orgulho de que nós merecemos o céu pelos nossos bens. Queridos, se eu merecesse o céu pelos meus bens, ou porque eu sou uma pessoa direita, porque eu faço ou não faço, Jesus não precisava ter morrido, não era necessário Ele ter morrido naquela cruz. Não era necessário, mas Ele morreu naquela cruz. Sabe por quê? Porque eu não sou digno, porque eu não tenho dignidade. Ele sim me deu dignidade, e eu me torno digno quando eu tenho consciência da minha indignidade, quando eu olho para mim e vejo: não, em mim não há nada de bom. A Bíblia diz que as minhas justiças são como trapos de imundícia. Deixa eu te dizer que trapo é esse, aquele paninho. Você sabe que o absorvente é uma coisa da modernidade. Mas lá as vovós, no período da menstruação, não tinha o absorvente que se tem hoje. E esse paninho era usado por muitas mulheres. A Bíblia diz que a nossa justiça é comparada a esse pano, trapo de imundícia. É isso que você entende na Bíblia. Há alguma coisa boa em nós? Por isso eu preciso de Jesus. Eu preciso descer da prateleira, reconhecer, olhar para dentro de mim e dizer, e perguntar para mim mesmo: eu conheço Jesus, eu preciso de Jesus. Porque eu não posso ter o orgulho de dizer:
eu não preciso de Jesus. É a maior loucura. Então por isso que nós precisamos olhar para dentro. Você conhece o dono da festa? Você conhece o dono da festa? O seu nome está escrito no livro do dono da festa. Ei, deixa eu te perguntar. Você vai morar eternamente com o dono da festa? E quando o dono da festa vier, você vai com ele? Você tem certeza? Ou você tem misturado a sua vida com outros donos da festa no mês de junho? Há um só Deus e um só mediador. Não quero, irmãos, diz o apóstolo Paulo, que sejam participantes da mesa de Deus e da mesa dos demônios. O ídolo nada é, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, mas por trás do ídolo existe um demônio. Bíblia, palavra de Deus. Se não te falaram isso lá, eu estou te dizendo isso aqui. Você foi fazer o que lá? Você foi fazer o que lá? Entregar sua vida, sujar as suas roupas alvas pelo sangue do Cordeiro. O que você foi comer lá? O que você foi... Ah, pastor, mas eu fui, você pisou ali, ó, já era, fião. Pisa lá no campo de combate e não pula no buraco para você ver só se um balaço não te atravessa. Passa no meio do tiroteio, atravessa lá a Avenida Brasil no Rio de Janeiro, lá, peitão aberto lá, ó. Tchim, tchim, tchum, tchum. Já era. Não tem como, gente, andar no barro e não se sujar de barro. Não tem como, gente, andar no mato e não trazer carrapichos. A dignidade que Jesus nos deu, queridos, nós estamos jogando no lixo. Você está jogando no lixo. Não faça isso, amado. Não convém que você participe da mesa de Deus e seja participante da mesa de demônios. Não convém, amados. Não faça isso. Olhar para dentro. É importante, queridos, olharmos para dentro. Eu conheço o dono da festa. Eu sei o verdadeiro sentido espiritual disto aqui. Você pode dar desculpas agora, mas quando ele vier, ele não vai aceitar as suas desculpas. Pastor, é muito duro. Pois é, Jesus um dia fez um discurso. Pastor, está pegando duro. Pois é, Jesus fez um discurso um dia. E aí falaram assim, dura essa palavra, eu vou embora. Sabe o que Jesus falou? Para os seus discípulos, seus apóstolos, vocês querem ir com eles? Vai também. Sabe por quê, queridos? Nós queremos ficar bacaninhas, pessoas legais, descoladas, mas não queremos, sabe, negar o mundo. Não tem condições, queridos. Não tem. Ah, pastor, mas então é a vida quadrada? Não. É a vida melhor que você pode viver. A vida quadrada é aquela que está lá fora. A vida quadrada é aquela que está lá fora. A vida quadrada, não, a vida destruída. A vida que está morrendo um agora. A vida que está morrendo outro de overdose. A vida que está morrendo um porque entrou no crime. A vida que está morrendo um porque entrou na prostituição. A vida que está morrendo um porque está em alta velocidade. A vida que está morrendo um porque foi assaltar e encontrou um cara mais pesado. Sempre tem um mais doido na frente. Sacou primeiro e levou a melhor. Essa é a vida louca, essa é a vida ruim. A vida com Jesus é a vida de paz. É a vida de livramento, queridos. É a vida que nós olhamos para dentro e enxergamos Jesus. Amém, queridos? Em último lugar, olhar ao nosso redor. Como está o seu irmão? Você está bem, aleluia. Mas como está o seu irmão? Como está a sua irmã que está aí ao redor? Vai fazer como Caim, que tenho eu com meu irmão? Sou o cuidador dele? Pois Caim já tinha feito a besteira, tinha matado o seu irmão.
Você tem cuidado do seu irmão? Você tem feito o discipulado, tem tratado do seu irmão? Tem levado ele a Cristo? Você tem deixado o seu irmão cuidar de você? Porque às vezes nós não fazemos como Caim, que matou, mas temos o comportamento de Caim, não queremos, estamos longe, eu não gosto disso, não quero saber disso. Quando nós participamos da ceia, queridos, nós somos um só corpo. Sabia disso? Você não toma a ceia aí no seu corpício, não, não, não. Somos um só corpo. O corpo de Cristo, que foi naquela cruz. Somos um só corpo. Um só corpo, amados. E a mesa do Senhor, nós não podemos vir à mesa do Senhor com mágoas, com ressentimentos, com falta de perdão, com ódio no coração. Não falo com esse, não cumprimento aquele. Não podemos vir à ceia, à mesa do Senhor, fazendo frutrica, fofoca, dentro da igreja, ou fora da igreja também. Jogando irmãos contra irmãos, sendo uma peste na família. O pessoal quer ver o diabo, mas não quer ver você. Tem gente assim. Quero ver ele pintar de ouro, pastor. De ouro é melhor que o diabo, né? Então, pronto. Tem sido um problema. Queridos, é importante, somos um só corpo, amados, em Cristo. Nós não podemos vir à ceia desta maneira, meus amados. Nós não podemos tomar a ceia desta maneira. Nós não podemos pegar no pão desta maneira. Nós não podemos segurar o cálice, beber deste cálice desta maneira. Nós precisamos entender que a mesa de Cristo, a mesa é de Cristo, o dono é Cristo, o dono da festa chama-se Jesus Cristo, aleluia. Não é da igreja A, não é da igreja B, não é da igreja C, não é da célula tal, não é do fulano de tal, é de Cristo. Amém, queridos, amém, amados. Jesus é o banquete da igreja. Ei, escuta, Jesus é o banquete da igreja, queridos. É o banquete da igreja, onde o povo de Deus se reúne para reconhecer, para receber, para exaltar a sua morte, mas a sua ressurreição, e para aguardar a volta de Jesus. Tem gente que não sabe mais nem que Jesus vai voltar, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, você olhou para o céu hoje? Tinha nuvens? Pastor, que pergunta besta. Tanta pergunta para fazer, não? Deixa eu te responder psicologicamente. Nós olhamos para baixo, porque não queremos encarar a realidade. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Você vai com Ele? Por que nós mandamos as pessoas? Vai para o inferno. Deixa eu te responder segundo a psicologia. Por que nós mandamos as pessoas que vá para o inferno? Fica bravo, vai para o inferno. Vai para o inferno. Não é verdade? Porque muitos não têm a certeza, a convicção de que vão para o céu. E o que tem para dar? Inferno. O que tem para fazer? Inferno. E o que tem feito até hoje? Um inferno. Como está a vida? Um inferno, pastor. Como está a casa? O inferno, pastor. Como que está lá na empresa? Está o inferno, pastor. Está o inferno para cá, o inferno para lá. E é diabo que o carregue, é não sei o quê. Queridos, nós precisamos voltar para aquele que é do céu. Voltar para aquele que é do céu. E manda a pessoa, vai para o céu! Como? Não, peraí. Não, agora não vou nem brigar com você, mas eu quero entender. Por que vai para o céu? Porque Jesus te ama. E você está assim, porque você não tem certeza do céu. Como você tem certeza do céu? Porque na Bíblia está escrito, que aquele que se entrega para Ele, tem o seu nome escrito no livro da vida, e quando Ele voltar, vai para o céu. Amém. Aleluia. Amém? Vai para o céu. Você tem certeza que vai para o céu? Você tem mesmo certeza? Se você não tem, eu quero orar com você agora.